pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos falar de ações portuguesas, nomeadamente quais são as melhores ações, as duas melhores ações da Bolsa Portuguesa em termos de dividendos, considerando a sua dividend yield. Sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela para conhecer então quais são estas duas ações. Não percam já de seguida. Já estamos então aqui na minha tela para conhecer então as duas melhores ações da Bolsa Portuguesa em termos de dividend yield. E vamos começar precisamente por aquela que é campeã das dividend yields do PSI 20. Trata-se no caso da NOS SGPS, que é uma ação ligada ao setor das telecomunicações. Em termos de comportamento em bolsa, esta ação, como podem ver neste gráfico, no último ano acabou por ter um comportamento positivo em bolsa, com uma valorização superior a 10%. No entanto, se puxarmos aqui o filme atrás, nos últimos 3 anos, podemos verificar que esta ação acabou por ter uma desvalorização praticamente de 35%, e aqui houve um evento muito importante na vida da empresa que acabou por disputar esta desvalorização, que teve a ver essencialmente com o rebentado escândalo Luanda Leaks, que obrigou à saída de uma das acionistas de referência da empresa, no caso Isabel dos Santos. Relativamente ao dividendo, esta empresa pagou um dividendo de 0,278 nos últimos 2 anos, o que, considerando a cotação de fecho do dia 16 de dezembro, corresponde a uma dividend yield aproximadamente de 8,3%, correspondendo assim à maior dividend yield de todo o PSI 20. Para conhecer aqui também um pouco mais a atividade desta empresa, é interessante também pegarmos nas contas das últimas contas que estão disponíveis, que são as do terceiro trimestre de 2021, e aqui genericamente, tal como disse há pouco, a NOS é essencialmente uma empresa ligada à área das telecomunicações, ou seja, se pegarmos na receita dos primeiros 9 meses de 2021, no total de 1044 milhões de euros, 1029 corresponde à receita com telecomunicações e apenas cerca de 42 milhões de euros corresponde a receitas com os cinemas, com a parte audiovisual. Portanto, a NOS é essencialmente e fundamentalmente uma empresa ligada ao setor das telecomunicações. Ainda no press release relativo às contas do terceiro trimestre de 2021, na página 10 temos aqui um quadro resumo também muito importante e que de alguma forma nos pode permitir aferir se o dividendo que atualmente é pago pela empresa é ou não sustentável no longo prazo. Para isso, o que é que a empresa faz genericamente? Ou seja, eles partem do EBITDA consolidado, portanto aqui o caso do EBITDA dos 9 meses de 2021 e tem também aqui os 9 meses de 2020, e depois genericamente partindo deste valor, eles chegam àquilo que é o cash flow operacional da empresa, ou seja, considerando aquilo que é a atividade operacional da empresa, qual o diferencial entre recebimentos e pagamentos, e portanto aqui podemos ver que o cash flow operacional é de cerca de 92 milhões de euros, e para além disso, depois eles contam aqui deste cash flow operacional mais alguns movimentos financeiros que não estão aqui incluídos, como por exemplo pagamentos de juros, são aqui movimentos financeiros, ou também o próprio imposto sobre o rendimento, e após considerarem este tipo de movimentos financeiros, chegam ao free cash flow, que genericamente é o montante que está disponível pela empresa para distribuição aos seus acionistas. Portanto, o que podemos ver aqui é que no caso dos 9 meses de 2021, o montante que está disponível para distribuição aos acionistas seria de cerca de 60 milhões de euros, o que compara, por exemplo, com o facto da empresa já durante este ano ter distribuído dividendos relativos aos resultados de 2020, que ascenderam num valor total de distribuição de cerca de 142 milhões, ou seja, o montante do free cash flow é claramente inferior ao montante que foi distribuído de dividendos. Aqui dar nota também de alguns eventos importantes na vida recente da empresa e que acabaram por marcar aqui a evolução do free cash flow. Uma delas tem a ver com o facto de em 2020 ter havido um montante muito elevado de free cash flow. Isto porquê? Porque foi feito um negócio de venda de torres à Cellnex, que gerou aqui um movimento financeiro de cerca de 375 milhões de euros. Acabou por ser um efeito não usual, e agora em 2021 esse efeito já não existiu, como vocês podem verificar, e para além disso esta questão
acabou por ter aqui um efeito negativo já este ano. Porquê? Porque nesse negócio foi acordada a venda das torres e foi celebrado também, tal como aqui refere, um contrato de leasing. Como podem ver, já em 2021 está a ter os seus efeitos em termos de saída de cash, porque em termos de leasings de juros verificamos aqui um aumento de 49 milhões para 70 milhões. Portanto, aquilo que eu diria genericamente é, considerando este fluxo financeiro atual por parte da NOS e o facto também de ser uma empresa com um nível de CAPEX muito elevado, como podem ver, sendo que este CAPEX também por culpa dos 5G acabou por ser aumentado agora em 2021, aquilo que eu diria é que muito dificilmente este dividendo que é pago atualmente poderá ser sustentável no longo prazo. No ano passado ele acabou por ser mantido também por esta questão aqui da venda das torres, mas o que eu diria é que este dividendo de 8,3% não parece sustentável no longo prazo. No entanto, ainda assim, a empresa, em termos de geração de resultado e de cash, tem aqui uma margem para continuar a pagar um dividendo inferior, é certo, mas não deixará sempre de ser um bom dividendo. Relativamente à segunda ação que vos quero apresentar, trata-se da REN, a Rede Elétrica Nacional, que tem atualmente o segundo maior dividend yield do PSI 20. Esta ação pagou no ano passado um dividendo por ação de 0,71 euros aos seus acionistas, o que à cotação de fecho do passado dia 16 de dezembro corresponde a uma dividend yield de cerca de 6,9%. Esta ação, em termos de comportamento em bolsa, acaba por ser uma ação tipicamente muito estável, ou seja, aqui no último ano, como podem ver, esta ação acabou por ter uma valorização de 6,2%, mas se formos aqui para outros períodos, nomeadamente para 3 anos, a ação teve aqui uma valorização de 1,2% e, se formos mais atrás, para os últimos 5 anos, houve aqui uma desvalorização marginal de cerca de 5%. Ou seja, como podemos ver, em termos de cotação, acaba por ser uma ação muito estável e, portanto, é essencialmente uma ação de dividendos. Falando aqui um pouco do negócio da REN, esta empresa é essencialmente uma empresa de distribuição de eletricidade, como podemos ver aqui na decomposição do seu EBIT, ou seja, nos primeiros 9 meses de 2021, a distribuição de eletricidade correspondeu a cerca de 64,2% do total do EBITDA desta empresa. Depois aqui um outro segmento importante tem a ver também com a transmissão de gás, que teve aqui um peso de 23,8%, e depois a parte de distribuição e a parte internacional tiveram aqui pesos mais residuais de cerca de 9% e de 2,8% respectivamente. Depois neste slide da apresentação temos também aqui a descrição e a descrição da evolução do resultado líquido da empresa nos primeiros 9 meses de 2021, ou seja, podemos ver que passou de um resultado líquido de 76 milhões de euros nos primeiros 9 meses de 2020 para um valor de cerca de 68,4 milhões de euros, ou seja, teve aqui uma redução. E se formos aqui para o slide de baixo, temos aqui alguns pontos interessantes que de alguma forma nos permitirá aferir qual o atual nível de payout ratio desta empresa e também verificar o seu nível de dívida e ter aqui uma espécie de comparação com o seu EBITDA. Portanto, neste período é certo com uma redução da dívida líquida da empresa. Também podemos verificar que a empresa pagou cerca de 100 milhões de euros em dividendos este ano, relativos às contas de 2020, ou seja, se compararmos este montante de 100 milhões de dividendos com o resultado líquido agora dos primeiros 9 meses de 2021, verificamos que este nível de dividendos acaba por ser um pouco superior ao nível de resultado líquido. Para além disso, é uma empresa que, face ao seu EBITDA, tem aqui um rácio de dívida líquida sobre a EBITDA de cerca de 6 vezes, ou seja, tem um nível de dívida elevado. Como podem ver aqui em cima, tem também um nível de depreciações muito elevado, o que significa que o nível de CAPEX da empresa, ano após ano, deverá ser num montante também ele bastante elevado, para no fundo ser um investimento de substituição, ou seja, se assumirmos só investimento de substituição, teremos aqui um nível de CAPEX muito elevado anualmente. Portanto, resumidamente, o que é que eu diria sobre o dividendo da empresa? A empresa tem um nível de dívida relativamente elevado, é certo que este ano reduziu-se, mas continua, comparando com o seu EBITDA, em níveis elevados. Tem um payout ratio também ele bastante elevado,
Portanto, é possível que mais ano, menos ano, possa haver aqui um ligeiro corte no dividendo. Ainda assim considero que, tendo em conta a natureza desta empresa, o dividend yield continuará a ser atrativo. No entanto, é possível que possa mais dia, menos dia, haver um corte do dividendo. Por hoje é tudo. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!